Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Nós estamos na terceira aula, na terceira lição, no terceiro tema, que é Conhecendo a Salvação. Atos capítulo 4, verso 12 vai dizer: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A introdução vai dizer assim: você agora é salvo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo para que também sejam salvos. O ponto 1 é: o que é a salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Você pode abrir o texto aí de Efésios, capítulo 1, versículo 7, o capítulo 2 e o versículo 1. Um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. A humanidade já estava condenada pelo pecado, mas o Senhor nos concede, através da sua graça, da sua misericórdia, a salvação por meio de Jesus Cristo. Então é a forma, através de Jesus, é a forma do ser humano reconciliar com Deus, né? O ser humano quebrou a aliança, perdeu a comunhão com Deus no jardim do Éden, quebrou essa aliança, e só através de Jesus Cristo essa aliança pode ser reatada, restabelecida, restaurada. Aqui está dizendo, leia Romanos capítulo 3, o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 26. Eu não vou estar lendo todas as referências, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá bom? Mas todas as referências estão aqui, você pode aí estar com a sua Bíblia e abrir as referências bíblicas para complementar a lição. Ela, que é a salvação, é oferecida a todos, sem exceção. Em Cristo, todos podem ser salvos e libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Então, quando nós tomamos posse da salvação, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador, nós passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus, né? O 2 vai dizer, um ato da infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. O próprio Criador, irmãos, tomou a decisão de reconciliar consigo, no caso com Ele, o homem, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Então, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o homem, por conta do pecado, se tornou inimigo de Deus, né? E só através do sacrifício de Cristo nós podemos nos tornar amigos de Deus novamente, né? Deus, ele toma como Criador, ele toma a decisão de reconciliar o homem com ele, né? Esse mesmo homem que fala a humanidade, que desobedeceu a Deus, que se afastou do Senhor,
e preferiu, né, quis se tornar escravo do pecado e inimigo de Deus. Então você precisa saber também que a sua salvação, ela custou um alto preço, né? João 1:29. Imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, 4, 7. Porém aos homens foi concedida graciosamente segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate. Jamais nós teríamos condições de fazer isso, né, para a nossa salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano. Ser humano nenhum tem esse poder, né? E nem obra nenhuma tem o poder de nos conceder a salvação. Aí você pode ler Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9. Todas essas referências vai ampliar, vai fortalecer, vai melhorar aí o entendimento da lição, tá bom? Segundo, a necessidade da salvação. No tópico anterior, você aprendeu que todos pecaram, né? Através de Adão e Eva, todos pecaram. Nós viemos deles e todos nós já nascemos com a marca do pecado. Então, todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte, conforme diz Romanos 6:23. Deste modo, todos nós necessitamos da salvação. Então, não há nenhum justo na face da terra, não há ninguém na face da terra que nasça sem necessitar da salvação. Todos nós precisamos ser salvos. Salvos de quê? Da condenação eterna, salvos do pecado. Todos precisam se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus e abandonar os seus pecados definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus, que é a salvação. A origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo, como é que foi que isso aconteceu? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou ele lá no jardim do Éden, para ele lavrar, para ele guardar a terra. Disse-lhe que de todo o fruto ele podia comer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor proibiu que provasse, pois no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam, né? Teria essa morte espiritual e também a consequência da morte física, né? Porque o ser humano, ele não ia morrer, a morte física foi devido ao pecado. Tratava-se de uma prova de obediência. Era a prova da obediência, né? E Adão devia ser fiel ao seu Criador. Feita a imagem e semelhança de Deus, o homem possuía livre arbítrio. Estava capacitado, né, para discernir, para diferenciar o bem e o mal, o certo e o errado. O ser humano não era e nunca foi um robô nas mãos, né, do Todo-Poderoso. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Foi o que Deus exigiu do ser humano. Obedecer, independente de qualquer coisa. Enquanto obedecesse, eles viveriam, né, plenamente na presença do Senhor, tendo comunhão com Ele, usufruindo de tudo que Ele havia deixado e preparado ali. Todavia, apesar de usufruir das delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem, quando foi tentado, pecou e foi destituído, ou seja, afastado da glória com que ele foi criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Como representante da raça humana, no caso Adão, ele transmitiu a toda a sua descendência o estigma do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afetou toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Você pode ler Gênesis 3:6, versículo 17, até o versículo 19, e também Romanos 8, versículo 22. Nele todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo, através de Adão. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte a toda a sua geração. Nós fazemos parte.
Segundo, a herança do pecado. Primeiro nós vimos a origem do pecado, como foi que o pecado surgiu, e agora a herança do pecado, quais são as consequências. Você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Então, todo ser humano automaticamente nascem afastados da glória, da presença de Deus, até que ele decida, confesse, se arrependa e reconcilie com o Pai através de Jesus Cristo, aceitando Ele como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está em Romanos 5, versículo 12. Esta é uma revelação terrível. A morte passou a fazer parte de todos os homens, né? Deste modo, o pecado foi a herança maldita deixada a todos os homens. Como escapar dessa condenação? Veja a importância da salvação. Como escapar dessa condenação? A importância da salvação. Você estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios 1:5 e Colossenses 2:13. E nada podia fazer para eu e você escaparmos do juízo divino. Porém, Deus, em seu Filho Jesus, nos libertou da condenação da morte eterna. Você pode ler o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quanto nele crê. Leia Romanos 8, versículo 1. Cristo anulou por sua morte e ressurreição os efeitos do pecado, que é a morte eterna, e o alvo foi atingido. Nós vimos primeiro a origem do pecado, as consequências, que é a herança do pecado, e agora os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem nas esferas físicas, mental, moral e espiritual, conforme está em Romanos 3:10 até o versículo 18. Os efeitos são todos negativos. O pecado só traz o negativo para a vida do ser humano. Toda causa tem as suas consequências. Considere os efeitos detalhadamente. Primeiro, a autojustificação, tipificada nas vestes de folha de figueira, ao perceber que tinha pecado. Quando Adão e Eva pecam, e Deus chama lá por eles, eles já tentam se justificar. Eles começam a tampar, né, a sua nudez com as folhas. Segunda consequência é o medo, né? Gênesis 3:8, do verso 8 ao 10, registra pela primeira vez que a criatura, ao ouvir a voz do Criador, sentiu medo e se escondeu. Antes eles tinham prazer em ouvir a voz do seu Criador, a voz do seu Pai, né, do seu Deus. E depois do pecado eles passam a ter medo da voz de Deus. Eles se escondem da voz de Deus. Olha que consequência terrível. Terceiro, a maldição sobre a terra e o trabalho, né? A partir do pecado ali, a terra passa a ser maldita, passa a ter todo tipo de maldição. O trabalho é árduo, sofrido, com pesados esforços físicos e dores todos os dias de sua vida. Quarta consequência é a morte. O homem retornaria ao pó da terra, do qual havia sido formado. Então, o homem nasceu, foi criado para ser eterno, mas depois do pecado, ele começa a passar a ser um ser mortal, né? Quinto, a expulsão do Éden, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado. Eles foram expulsos ali do Éden. Sexto lugar, sexta consequência, a violência e o homicídio, sendo Caim o primeiro assassino, pois matou seu irmão Abel.
Desde então, a violência tem sido constante e a criminalidade aumenta cada vez mais. 7º lugar, a corrupção geral do gênero humano, a maldade do homem se multiplicou por toda a terra. E não obstante do castigo de Deus pelo dilúvio, o homem não deixou de praticar a maldade. E o último, enfermidades, é a outra consequência. Fala do estado lastimável do pecador. Então, você vê aí que além também da morte física, tem a morte espiritual, né? O ser humano, quando ele está longe de Deus, se afasta de Deus, ele passa a ter todo tipo de prejuízo, todo tipo de consequência. O terceiro é os aspectos da salvação. São 3 os aspectos da salvação. O primeiro aspecto é a justificação. Como se justificaria o homem para com Deus? Como é que o homem poderia se justificar? Pode se justificar. O homem, morto em seus delitos e pecados, não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, substitutiva é porque ele morreu no nosso lugar. Éramos nós, seres humanos, que precisavam estar ali naquela cruz. Nós somos pecadores, ele não. Então, através dessa morte dele, tornou possível a justificação do transgressor. Ele nos justificou. Ao morrer lá, ele nos justificou. Ele pagou a fiança por nós. Ele pagou a sentença por nós. Como é possível isso? Veja, justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus é o supremo juiz e absolve o pecador das suas transgressões e declara ele justo, isso é, justificado. Desta forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o homem, o ofensor. O que o homem não pode fazer, Deus fez por ele, né? Através de Jesus. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Romanos 5, 17, 19. Aí nós vemos aí como é que aconteceu a justificação, como é que nós fomos justificados, para a gente poder usufruir da salvação. O segundo é a regeneração. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e era servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça de Cristo que foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. Igual está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. O homem morto em seus delitos e pecados nasce de novo. Esse novo nascimento é efetuado através do Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento e a fé na graça divina. O Espírito Santo é que convence o pecador do seu pecado, do seu estado, que ele precisa de Deus, né? Aí você pode ler João, capítulo 3, versículo 3 e 8, que vai falar sobre Nicodemos, né? O novo nascimento. O termo ilustra uma cena em família, da qual o transgressor foi banido, tornando-se inimiga dela. Mediante o seu arrependimento e consequente perdão, ele é restaurado ao convívio familiar. Nós vimos a questão da justificação, da regeneração, como é que nós fomos regenerados. E agora a santificação, é o terceiro passo aí. Uma vez que restaurado a comunhão com Deus, quando é restaurada a nossa comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se, ou seja, santifica-se. Santidade significa separação, para o serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente, que se reflete nos seus atos exteriores. Começa dentro de nós, no nosso interior, e reflete no nosso exterior, né? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa forma de agir, nas nossas decisões, escolhas, na nossa forma de vestir, nas amizades que temos, nos lugares que frequentamos, no que a gente ouve, enfim. Você pode ler o que afirma na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, né? Que vai nos mostrar que
as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Quando nos tornamos uma nova criatura. Portanto, justificação, regeneração e santificação são os 3 aspectos simultâneos da salvação plena em Jesus Cristo. Pode-se então afirmar que os resultados da salvação resumem-se em: primeiro, possuir uma fé viva em Cristo, conforme Paulo fala lá em Gálatas 2, 23, 11. Segundo, obter vitória sobre o mundo e o pecado. Então, são consequências que nós temos aí da salvação, ou seja, os privilégios de ser salvo é que nós vamos possuir uma fé viva em Cristo. Obter vitória sobre o mundo e o pecado. E terceiro, tornar-se membro da família de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então aí temos essas referências aí. Discipulado. Ao ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que realizassem a obra que ele iniciaria. Ao ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que realizassem a obra que ele iniciaria em seu ministério terreno. Desde então, todos os que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador cumprem o ID, a fim de ganhar as almas para o reino de Deus. Primeiro, você também está incumbido dessa tarefa gloriosa. Não importa se ainda não foi batizado nas águas, nem no Espírito Santo, você é um discípulo de Jesus e deve cumprir o que ele ordenou. Segundo, comece por evangelizar as pessoas com as quais você está mais relacionado. Por exemplo, seus familiares, seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, da escola, etc. Todos carecem, ou seja, precisam da salvação e precisam de Jesus. E você pode compartilhar esse amor que você recebeu, né? O perdão do Senhor, o amor dele, a salvação dele. A salvação ela nunca vai ficar só em nós. O Senhor nos salva com o propósito de sermos salvos por ele, mas também de sermos instrumento de salvação na vida de outros. E o terceiro é peça a Deus que Ele ajude a ganhar o maior número possível de almas para Cristo. Lembre-se, você é uma nova criatura e pertence à família de Deus. Convide outras pessoas a fazer parte dela também. Deus vai abençoar grandemente o seu trabalho evangelístico. Amém? Temos aí as perguntinhas, verifique o que você aprendeu. Aí você vai responder. Conforme Romanos 3, 23, né? Porque a salvação ela é necessária? Aí você vai ler o versículo e vai responder com as suas palavras por que a salvação ela é necessária. Segundo, através de quem o pecado entrou no mundo? Facinho, né? Qual a principal consequência do pecado? Quem pode salvar o homem da condenação eterna? Conforme Efésios capítulo 2, o verso 8, o verso 9, como se pode obter a salvação? Através de quem? Através de quem? Através de quê? Amém? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, coloque aqui. Eu quero pedir, né, a todos para aproveitar esse momento e meditar nesses estudos e refletir, tirar suas dúvidas, tirar seu momento para estudar a palavra. Qualquer coisa nós estamos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos.